Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós começaremos hoje então nas cartas paulinas, gente. Bendito seja Deus, né? Estamos aí fazendo o nosso diário espiritual, estamos caminhando aí com a palavra de Deus. E hoje nós vamos então começar na carta aos Gálatas. Então vamos dar continuidade no nosso estudo, vamos ser perseverantes no nosso estudo. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a mergulhar nas cartas paulinas e a compreender no mais profundo da nossa alma aquilo que o Senhor deseja de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então, carta aos Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo que já começa essa carta assim, desse modo, como eles mesmo vêm dizer, né, em relação a Paulo, que Paulo era colérico, e essa é a carta mais colérica de Paulo, né? O que não significa dizer que ela seja no sentido pejorativo, não. Falando aqui da personalidade de São Paulo. E a personalidade paulina está muito presente nessa carta, né? Tanto que não houveram dúvidas aí em relação ao apóstolo Paulo ter sido, então, o verdadeiro escritor dessa carta, né? Então, é uma carta de São Paulo verdadeiramente. E então ele já entra com uma exortação, a gente vai ver isso logo, né? Logo ele faz uma breve saudação, não faz uma saudação tão calorosa como ele costuma fazer nas outras cartas, ele não faz uma saudação melosa, ele entra já primeiro falando da autoridade do ministério dele. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, começa com essa saudação a carta aos Gálatas, né? E tudo isso com um sentido muito profundo, né? Nós precisamos mergulhar. O São Paulo vem dizer então dessa autoridade que foi dada a ele já inicia a saudação falando disso, que ele é apóstolo, não por meio de homem algum, mas foi uma autoridade que foi dada do alto, que foi dada pelo Pai, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e ele já vem falando por que foi que o Pai ressuscitou Jesus. Jesus que se entregou pelos nossos pecados, por quê? Para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E ele então já entra no assunto da carta direto, assim, a queima-roupa, no versículo 6. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Então uma carta com um tom exortativo, né? Às vezes a gente tem medo da exortação, né, gente? Até na igreja, assim, às vezes a gente é chamado a atenção ali e a gente fica dodói, né, demais, a gente fica tão chateado porque o outro falou comigo, ninguém pode falar nada com a gente, ninguém, né? Nós temos que pedir a Deus a graça de ouvirmos e muitas vezes ali refletirmos naquilo que a pessoa está nos dizendo, né? Era necessário exortar os Gálatas, era necessário exortar as igrejas ali presentes, a igreja nascente ali em diversos lugares, porque era preciso que eles perseverassem na graça, era preciso que eles perseverassem no Evangelho. E se havia algo travando
aquelas comunidades de perseverarem no Evangelho, de perseverarem na graça, de perseverarem em Jesus Cristo, era necessário abrir os olhos daquelas comunidades. E é isso que São Paulo vem dizer, vem fazer. Ele vem dizer: eu estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. E ele diz: mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar uma doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Gente, se tiver um chiadinho aí, porque tá chovendo, viu? E a telha daqui de casa faz um bendito barulho. Então esse chiadinho aí não é problema no vídeo não, é porque tá chovendo. E tem um outro chiadinho que eu acho que tem alguém passando uma vassoura, né, lavando alguma coisa por aí. Tá bom? Então vamos lá. Então São Paulo vem dizer que ele pregou o evangelho aos Gálatas, um evangelho puro, né? Um evangelho autêntico, um evangelho verdadeiro, e que vieram pessoas e começaram a semear outras coisas que não eram próprias do evangelho, um evangelho diferente. E São Paulo vem dizer: olha, se for pregado um evangelho diferente, que essa pessoa seja excomungada, não é? Seja excomungada. Por quê? Porque é necessário que seja pregado o único evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Não existe o meu evangelho, o seu evangelho, o evangelho do outro. O evangelho é um só. Hoje em dia a gente até quer maquiar o evangelho conforme o que a gente deseja, né? E muitas pessoas maqueiam o evangelho para tornar o evangelho diferente, acham que tem que dar uma embelezada ou uma maciada no evangelho, mas Paulo vem dizer: não, existe um só evangelho. Então toma cuidado com quem prega um evangelho diferente. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Ai, meu Deus do céu, né? São Paulo é maravilhoso, né, gente? A gente vê que ele traz palavras fortes, né? Que ele é até meio duro aqui, mas ele é maravilhoso e a gente precisa ser também firme. Nós precisamos ser firmes como São Paulo. Olha, São Paulo diz: não busco o favor dos homens. E nós precisamos ter consciência de que nós não estamos aqui buscando o favor dos homens, mas nós estamos aqui não com o interesse de agradar as pessoas, mas como servos de Cristo. Somos servos de Cristo. Se nós estamos aqui para agradar aos homens, a nossa missão ela vai acabar pelo meio do caminho. Nós precisamos estar aqui para agradar a Jesus Cristo, não é? Eu lembro que quando eu assumi, a primeira vez que eu assumi a coordenação da nossa forania, que pouco tempo depois que eu assumi a coordenação da forania, algumas pessoas falaram assim: ah, Charlene, a gente queria isso. Aí eu falei: não é bem assim que acontece, né? Não é desse jeito aí. E aí as pessoas ficaram meio chateadas e falaram assim: ah, mas a gente esperava mais de você. Por quê? Porque queriam que eu fizesse o que cada um desejava ali, né? Que eu agradasse a um, agradasse a outro, agradasse a outro, né? Mas nós temos que nos amar, nós temos que fazer o possível pela salvação uns dos outros, nós temos que nos respeitar, nós temos que colaborar e trabalhar juntos pela unidade, né? E para que essa unidade evangelize os homens, mas não para ficar agradando vontadezinha, né? Vamos dizer assim. Nós não estamos aqui para ficar agradando mimos, né? Mimando as pessoas. Não é isso que Jesus quer de nós. Então nós somos servos de Cristo e é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu vim aqui para pregar o evangelho para vocês. Eu estou aqui para colocar vocês no caminho da salvação. Não estou aqui para agradar homens, não. Sou servo de Jesus Cristo. E Paulo, então, ele vem aqui defender a sua autoridade, defender a sua missão. Ele vem falar daquilo que foi dado a ele por Deus, né? Vem falar da sua vocação. Lá no versículo 15 ele diz assim: mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa. Então aqui ele vai falando dessa vocação.
Nós temos que ter consciência, meus irmãos, que o Senhor nos chamou desde o ventre materno, né? Desde o ventre materno, Ele já nos reservou. Ele já nos chamou pela sua graça. Então nós temos que entender que não fomos nós que escolhemos, como o próprio Jesus vem nos dizer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E designei para que vades e produzais frutos, essa é a vontade de Deus. E foi uma escolha que aconteceu no ventre materno. Nós nascemos com uma vocação, nós nascemos com uma escolha e o nosso papel é descobrir qual é essa vocação ao longo dos tempos. O nosso papel é buscarmos a Deus, encontrarmos a Deus, termos uma experiência com o Senhor e a partir dessa experiência com o Senhor descobrirmos o que Ele quer de nós, né? Nisso está a grande alegria da nossa vida, a grande alegria da nossa vida, né? E São Paulo então continua falando, nós estamos ainda no capítulo 1, né, de São Paulo, nós estamos... ele vem falando sobre essa realidade aí, então, da vocação, do chamado dele, mas já no capítulo 2, São Paulo vem dizer assim, lá no versículo 9, Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Gente, por que São Paulo está falando essas coisas todas, né? Do que ele está falando aqui, de que evangelho diferente que ele está falando? Aí ele diz que ele vai às colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, ele se coloca ali diante, então, da autoridade da igreja nascente e eles confirmam então o ministério dele, eles entendem que o Senhor estava enviando aos pagãos. Então a gente começa a entender que a missão da igreja, ela deixa de ser centralizada no povo judeu e ela começa a se expandir, sobretudo na pessoa de Paulo, não é? E entendendo isso, eles enviam então Paulo, não, Paulo, a sua missão é realmente com os pagãos e você tem a nossa bênção, que você vá mesmo evangelizar os pagãos. E nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho no meio dos circuncisos, né, os circuncidados. Então por que entrou aqui nessa questão da circuncisão, né? Lembrando aqui que a circuncisão era algo próprio dos judeus, né? Então estava dentro das leis deles. Mas Paulo vem dizer que Cristo veio nos libertar dos rudimentos da lei e nos levar à lei da liberdade. Então, Paulo entendeu que não era para circuncidar os pagãos. Paulo entendeu que não era necessário obrigar os pagãos a viverem as leis judaicas, que por sinal eram muitas. E entre elas, aquilo que estava sendo pregado no meio dos Gálatas ali é que eles precisavam se circuncidar. E São Paulo diz, não, vocês estão preocupados com isso, vocês estão preocupados com a circuncisão, mas a lei da liberdade, a lei de Jesus Cristo, ela veio nos libertar dos entraves do mal e do pecado. Não é para a gente ficar presos aos rudimentos da lei como se a lei fosse nos salvar, porque nós fomos salvos por Jesus Cristo, o Senhor. Então esse é o teor daquilo que Paulo vem dizer. É sobre isso que Paulo está falando. Porque vieram ali os judaizantes, né, para o meio dos Gálatas e começaram a pregar essas coisas no meio deles. E começaram a pregar a circuncisão e começaram a pregar ali as leis judaicas no meio deles, né? Como se fossem as leis que fossem salvar. Mas não, Jesus Cristo já veio, Paulo, então foi ensinar isso, né? Foi recordar o evangelho que ele já havia pregado no meio deles. Jesus veio, morreu por nós, deu a vida por nós numa cruz, ressuscitou, está vivo, nos deu a vida. E nós precisamos viver a lei da liberdade. A lei da liberdade, que entrando agora para a nossa realidade de hoje, que não é uma lei de libertinagem. Lei da liberdade significa dizer que Jesus nos libertou. Nós somos livres do pecado. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Mas Ele, então, nos chamando à graça dele, a partir do momento que nós entramos na luz, a luz torna claro diante de nós,
torna claro diante de nós todas as coisas, né? Aquilo que nós fazemos de certo, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós precisamos consertar na nossa vida e os caminhos pelos quais nós devemos andar. Então nós precisamos ter claro isso. A lei da liberdade é isso, né? Libertinagem, como muitos pensam assim, não, eu posso fazer o que eu quiser e seguir a Jesus Cristo, eu posso viver do jeito que eu quiser e seguir a Jesus Cristo. Não é isso, né? Mas aqueles conceitos judaizantes, eles não cabiam mais nas comunidades nascentes, na Igreja de Jesus Cristo, né? Então, assim nasce a igreja e assim começa a se expandir a igreja. É sobre isso que Paulo vai falando, então. E aí ele vem e diz que a única coisa que foi recomendada a eles, né, é que eles cuidassem dos pobres, que eles se lembrassem dos pobres. Uma igreja que desde o princípio se voltou aos pobres, né? Uma igreja que se voltou aos pobres desde o princípio. Não existe no mundo nenhuma outra realidade dentro da nossa sociedade, dentro do nosso mundo, que tenha tantas obras de caridade como a igreja. Porque a igreja entendeu desde os seus primórdios que era necessário socorrer o pobre. E aí a gente entra no versículo 19, né, em uma das passagens que mais impactam também o nosso coração na Sagrada Escritura, que é, na realidade, São Paulo vem dizer, versículo 19, capítulo 2, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo, meu Deus, estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vou ler de novo para que a gente possa também pedir ao Espírito Santo a graça de uma compreensão profunda do que São Paulo está dizendo aqui, mas também de uma vivência daquilo que ele vem nos ensinar. Nós precisamos também chegar nesse ponto de dizer, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como é que você tem vivido a sua vida presente na carne? Você tem vivido também? Eu tenho vivido também? Nós temos vivido a nossa vida presente na carne? Nós temos vivido essa vida na fé no Filho de Deus? Porque nós cremos em Jesus e nós temos vivido da fé? Antes, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou esperar o finalzinho da minha vida, vou esperar quando tudo estiver acabando, e aí eu me converto e vou para o céu, né? Mas nós precisamos viver cada dia da nossa vida pela fé no Filho de Deus, aquele que nos amou e se entregou por nós. Versículo 21, não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Então, voltando a essa questão da lei que ele estava dizendo, olha, então se a gente precisa da lei para se salvar, para que foi que Jesus Cristo morreu numa cruz? Ele não morreu para nos salvar, ele não morreu para nos libertar do pecado? Mas se eu preciso, então, da lei, dessa lei aqui, né, que nós entendemos essas leis judaicas, esse excesso de leis e aquela coisa toda, aqueles ritos todos, aquela realidade toda que eles viviam, sobretudo aqui a circuncisão que está sendo levantada, se é preciso, então, eu me circuncidar para que eu seja considerado do povo de Deus, existe algo errado. Jesus morreu na cruz por mim, porque já no Antigo Testamento, né, a gente já entra no profeta Ezequiel, mostra muito essa realidade, né? O Senhor vai dizendo de uma lei que seria gravada no nosso coração. O Senhor fala lá já no profeta Ezequiel, né, da nova e eterna aliança, de uma aliança perfeita, né, que viria então. Então, quando o Antigo Testamento ele vai profetizar, ele vai falar do Messias, vai falar do Cristo, fala do Cristo que vem trazer essa perfeita aliança, essa nova aliança. Aliança que é feita no sangue de Cristo. Aliança que é feita do lado aberto de Cristo que jorra ali. Sangue e água da cruz, né? É dele, através dele o sacrifício perfeito, o sacrifício santo, o sacrifício único, que veio remir toda a humanidade. E a própria palavra de Deus vem dizer, olha, tirai os prepúcios do vosso coração, não é?
tirai o prepúcio do vosso coração. Então, na verdade, Deus deseja e desejou desde sempre que, na verdade, nós não tivéssemos um coração fechado à graça dele, um coração que se tranca, né? E que não deseja fazer a vontade de Deus, que não deseja a graça de Deus, que se fecha ao evangelho, que se fecha àquilo que o Senhor tem para fazer. É isso que verdadeiramente nos afasta de Deus, não é? E não ser circuncidado ou não, né? No caso dos meninos que eram todos lá circuncidados. Então, não é isso que Paulo prega, não é isso que a igreja prega. E hoje nós não temos mais problema com isso, mas nós temos outros problemas, né? Muitas vezes nós somos apegados a rigorismos